Bom dia a todos, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Mateus capítulo 7. Vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, o capítulo 7. Eu começo a ler o verso 21. Mateus capítulo 7, os versos de 21 a 27. Mateus 7, 21 a 27. Palavras de Jesus. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda. Vamos orar? Deus nosso Pai, nós te pedimos pelo Teu Espírito Santo, dá-nos a Tua palavra e que ela faça a diferença em nós para a Tua glória. Nós te pedimos assim, em nome de Jesus. Amém. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo? Temos partido de algumas premissas para a nossa leitura da Escritura Sagrada em busca da resposta a esta pergunta. Quem é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo? Primeira premissa é que Deus não pode ser definido, mas Ele pode ser percebido. Mais até, Deus pode ser não apenas percebido, pode ser experimentado. Segundo, é que esse Deus, que pode ser percebido e experimentado, é um Deus que se revela e que revelou-se em termos completos à medida de nossa capacidade de percepção na pessoa de Jesus Cristo, seu Filho, Jesus de Nazaré. A Bíblia Sagrada diz que Jesus é a imagem do Deus invisível. Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 1 da sua carta, diz que Jesus é a imagem do Deus invisível. O Pai é invisível, o Filho é de carne e osso. É mais ou menos isso que ele está dizendo. Olhando para Jesus, nós percebemos o seu Pai. Por isso é que Jesus diz, quem me vê a mim, vê o Pai. João capítulo 14. Jesus é, portanto, não apenas aquele que revela o Pai em termos completos e finais, mas é também aquele que melhor e perfeitamente o percebe. É Jesus quem conhece o Pai e expressa, compartilha, comunica, ensina aquilo que conhece do Pai. Em outras palavras, no movimento de cima para baixo, quando Deus quer se revelar, Ele passa por Jesus. Jesus é o locus da revelação mais completa, plena e perfeita de Deus. De cima para baixo, Deus vem
passa por Jesus e se manifesta para nós. De modo que se quisermos conhecer o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, de baixo para cima, passamos por Jesus. Olhamos para Jesus para enxergarmos quem é o Pai. Então Jesus é aquele que o revela e é aquele que melhor o percebe. Quem de baixo, olhando para cima, percebe perfeitamente quem é o Pai. Por isso é que nos perguntamos quem é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje, pela manhã, a afirmação a respeito do Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo é simples e única. Uma afirmação apenas. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo é um Deus moral. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo é um Deus moral. Isto significa que todas as definições de Deus que roubem de Deus um caráter moral são definições ou percepções de um outro Deus que não o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo é um Deus moral. Ele tem caráter. Não apenas ele tem caráter, mas é este caráter de Deus o padrão para a definição de bem e mal, certo e errado, verdade e mentira, realidade e ilusão. Por exemplo, quando dizemos Deus é luz, ótimo, Deus é luz, mas só isso não fala a respeito do Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é amor, ótimo, mas só isso não descreve o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é força, Deus é poder, Deus é vida, ótimo, Deus é tudo isso mesmo. Mas se ficarmos aí, não estamos necessariamente falando do Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo é um Deus moral. É Ele quem diz se este amar de sua parte é legítimo ou não é legítimo. É Ele quem diz, na verdade, se isso é de fato amor ou não é amor. É o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo quem oferece a norma para a utilização do poder. Não basta dizer que Deus é poderoso. Temos que perguntar como é que esse Deus usa o poder que tem. Porque não se esqueça que Jesus está falando do seu Pai numa sociedade que acreditava, cultuava muitos deuses. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo não era o único Espírito poderoso conhecido da época, assim como não é hoje. Há outros espíritos de poder, a questão é como é que esse poder é usado. Qual é o caráter deste poder? Ou qual é o caráter deste tal que detém o poder? É esta compreensão de que Deus é moral que faz Dostoiévski afirmar a sua célebre compreensão quando diz: se Deus não existisse, tudo seria permitido. Se Deus não existisse, tudo seria permitido. Não houvesse um critério absoluto, cada um faria o que bem entendesse. Mas há. E Jesus está dizendo, esse critério é o meu Pai. O meu Pai é o padrão. Quando você quiser saber se alguma coisa é verdadeira ou falsa, compare essa alguma coisa com o meu Pai. Quando você quiser saber se alguma coisa é real ou ilusória, compare essa alguma coisa com o meu Pai. Quando você quiser saber se alguma coisa é boa ou má,
compare essa alguma coisa com o meu pai. Porque se você não tem o padrão, cada um diz o que acha. Por exemplo, fulano de tal é gordo ou magro? Depende. Depende do ponto de referência. Depende da época em que o fulano de tal existe. O que se considera um corpo gordo e um corpo magro? De onde tiramos as medidas? Há um padrão. Conformados ou comparados a esse padrão, nós dizemos, isso é gordo, isso é magro. Da mesma forma que precisamos de um padrão para definir isto é gordo, isto é magro, isto é alto, isto é baixo, na dimensão moral nós também precisamos de um padrão. Isto é bom ou isto é mal? Isto é certo ou isto é errado? E Jesus está dizendo, o padrão é o meu Pai. Porque ele diz, o meu Pai tem uma vontade. Digamos que a força da gravidade não tem uma vontade. A luz não tem uma vontade. O poder de radiação do Sol não tem vontade. O Sol não tem vontade. Mas Deus tem uma vontade. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do meu Pai, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai. Deus tem uma vontade. Deus tem uma vontade moral. Ele é um padrão moral. Por exemplo, como é que devemos nos relacionar com o dinheiro? Como é que devemos nos relacionar com o sexo? Como é que devemos nos relacionar com o poder? Que são as 3 grandes áreas de conflito do humano em todos os tempos: dinheiro, sexo e poder. Como é que nós lidamos com dinheiro, com sexo e com o poder? Jesus diz, o meu Pai é o padrão. Dinheiro, não ajunte tesouros na terra, mas no céu. Porque os tesouros da terra, a traça come, a ferrugem come, o ladrão rouba. E o tesouro da terra vai destruir o seu coração. Vai levar escuridão para a sua vida se você deixar o seu coração ali. Não ande preocupado com dinheiro. Não viva referenciado pelo dinheiro e pelo mundo das coisas. Jesus está dizendo como é que a gente se relaciona com dinheiro. Como é que a gente se relaciona com sexo? Jesus diz, se você tem um olho lascivo, um olhar cheio de luxúria, você está transformando um ser humano em objeto do seu prazer. Isso não é digno. Portanto, ele nos ensina como lidar com o sexo. No Sermão do Monte. Se alguém olha com impureza para o outro, este olhar é o mesmo que cometer adultério. Jesus ensina. Jesus ensina como devemos lidar com o poder. Se você puder matar o seu inimigo, tiver força, tiver capacidade para fazer isso, não faça. Perdoe. Não use o seu poder para destruir pessoas, mas para promover a vida. Jesus ensina como lidar com o poder. Porque o Pai dele é um Deus moral. E isso para nós tem implicações sérias. Primeira, faz com que a vida cristã seja algo que vá para além da crença, para além dos conteúdos de foro íntimo. O cristianismo não é uma religião de foro íntimo. Digamos o seguinte, exceto para Deus, foro íntimo não quer dizer absolutamente nada. Por quê? Porque o Sermão do Monte, e este texto que acabamos de ler do Sermão do Monte, esse texto aqui é o grande finale do Sermão do Monte.
Jesus está dizendo, não me interessa o que é que você pensa, o que é que você crê, o que é que você sente. As suas questões interiores não me interessam. Eu só me interesso pelo que eu vejo. O que você fala, inclusive, entra por aqui e sai por aqui. Entra por um ouvido e sai pelo outro. Eu não estou interessado no que você fala. Eu estou interessado na maneira como você vive. Porque quando você fala para mim, Senhor, Senhor, eu te adoro, mas você não perdoa o seu irmão, não me interessa a sua adoração e pouco se me dá se você me chama de Senhor, Senhor. Quando você fala para mim, Senhor, Senhor, eu te adoro, mas você é vingativo, pouco se me dá a sua oração e a sua adoração. Quando você me diz, Senhor, Senhor, mas você usurpa o direito do outro, você é egoísta, você é prepotente, você não tem palavra. Pouco se me dá se você me chama de Senhor, Senhor, meu querido, meu amor. Eu não sou influenciado pelo que você fala. Para mim só interessa a maneira como você vive. Também não me interessa o que você crê ou deixa de acreditar. O cristianismo não é uma religião de crença. Se você chama aqui alguém e pergunta, você crê em Deus? Creio. Você crê que Deus tem um filho? Creio. Você crê que o Filho de Deus é Jesus Cristo? Creio. Você crê que Deus, o Pai, ressuscitou Jesus dentre os mortos? Creio. Você pode dizer, você está diante de um cristão. Não necessariamente, pode estar diante do diabo. Porque o diabo acredita tudo isso. Tiago escreve dizendo isso. Você crê? Faz bem, porque o diabo também crê. E não somente ele crê, disse Tiago, ele crê e estremece. Crê e tem pavor quando é lembrado disso. Então, o cristianismo não é uma religião de crença. Também o cristianismo não é uma religião de rito. Eu acredito no que me disseram lá no discipulado básico e eu me submeti ao batismo nas águas, então eu vou para o céu. Não, não é uma religião de rito. Não adianta levantar a mão no culto. Não adianta dar o dízimo. Não adianta nada disso. Por quê? Porque o Deus cristão é um Deus moral. Ele está preocupado e ocupado com a sua maneira de viver. Igreja não é ONG. Para que você venha servir ao próximo através da igreja e porque você serve ao próximo através da igreja, você se considere cristão. Não, igreja não é ONG. Porque aqui Jesus diz assim, muitos me dirão naquele dia, em teu nome profetizamos, expulsamos demônios e realizamos milagres. Jesus dirá, não sei quem vocês são. Vocês fizeram de fato tudo isso, mas nunca obedeceram à vontade do meu Pai. E o meu Pai é um Deus moral. Por isso é que Paulo apóstolo vai dizer, ainda que eu desse todos os meus bens para os pobres, ainda que eu fizesse tudo isso e não tivesse amor, de nada adiantaria. Então veja que o Deus cristão é um Deus moral. E Ele é o justo juiz. Ele não está preocupado com as nossas palavras, Ele não está preocupado com os nossos ritos, Ele não está preocupado com as nossas crenças. Ele está realmente preocupado em avaliar como é que nós vivemos. Tanto é que quando Jesus diz, quem ouve as minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a casa sobre a rocha. Quem ouve as minhas palavras e não as pratica é como um homem insensato que construiu a casa sobre a areia. Então nós aqui construímos a seguinte relação. Construir a casa sobre a rocha e construir a casa sobre a areia. E nos perguntamos, o que é a rocha e o que é a areia?
Resposta mais óbvia. A rocha é a palavra de Deus. No caso, as palavras de Jesus. Quem ouve as minhas palavras e as pratica, e quem ouve as minhas palavras e não as pratica, não. Mas a rocha não é a palavra de Jesus e a palavra de Deus. A rocha é a prática das palavras de Jesus e das palavras de Deus. Quem ouve as minhas palavras e as pratica, construiu sobre a rocha. Quem ouve as minhas palavras e não as pratica, construiu sobre a areia. A diferença não está nem nas palavras e nem no ouvir as palavras, mas sim no praticar as palavras. Por quê? Porque o cristianismo não é uma religião de foro íntimo. É uma religião de prática das palavras de Deus. De obediência à vontade do Pai. O que importa é a maneira como você vive. Porque o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo é um Deus moral. Talvez você dissesse, pastor, corremos o risco de cair num comportamentalismo barato? Corremos. Corremos o risco de cair num ritualismo barato? Corremos. Sempre corremos. Por isso é que Jesus disse isso que disse. Cuidado, hein? Vocês aí levantam-se e batem no peito dizendo, nós cumprimos a lei. Nunca matamos ninguém. Pode levantar minha ficha, nunca matei ninguém. O senhor está preocupado com a minha conduta? Então, nunca matei ninguém. Pode levantar minha ficha, o senhor está preocupado com a minha conduta? Vai ver se eu não fiz as pazes com meu cunhado. Convidei ele para o aniversário. O senhor está preocupado com a minha conduta? Resisti à tentação bravamente. Nunca fui para a cama com outra mulher. Nunca fui para a cama com outro homem. Aí Jesus diz assim, bom, é verdade que o cristianismo não é uma religião de foro íntimo. É uma religião que deve e pode ser vista e não apenas ouvida. Mas é verdade que com a sua conduta você até pode me enganar. Mas o meu Pai você não engana. Porque o meu Pai sabe se você chorou lágrimas de crocodilo ou se realmente você se reconciliou com seu cunhado. O meu Pai sabe se realmente você está resistindo bravamente ou você é um poço de lascívia. O meu Pai sabe. Nós não estamos falando de comportamentalismo. Nós estamos falando de uma experiência profunda com o Abba que nos muda de dentro para fora e porque fomos mudados de dentro para fora, nós vivemos de um jeito que essa mudança é explícita, se torna visível. É o que Jesus diz, não se pode esconder um lampião aceso. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Quando tem luz, todo mundo vê. Agora, o meu Pai sabe se a luz é falsa ou se a luz é mesmo luz de fato. Meu Pai sabe julgar essa luz. E Jesus até diria, e disse mais tarde, eu também sei. João capítulo 2. João capítulo 2, verso 23. Enquanto estava em Jerusalém na festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Jesus, a nossa igreja está crescendo, disse Pedro. Tiago e João disseram, domingo que vem vamos batizar mais 130. Jesus disse, que bom, que ótimo. Não é bom, Jesus? É bom. O senhor confia nesse pessoal todo aí? Em nenhum deles. Nenhum deles.
Porque o meu reino não é daqueles que me dizem Senhor, Senhor, nem daqueles que vão às águas do batismo, nem daqueles que distribuem cesta básica, nem daqueles que fazem as pazes com o cunhado. Não tenho nada com meus cunhados, não. Vocês podem ficar tranquilos. O meu Pai sabe ver o coração. O que Jesus está dizendo é o que Tiago disse e Martinho Lutero traduziu. É certo que ninguém será salvo pelas obras. É certo. Mas também é certo que ninguém será salvo sem elas. Repito. É certo que ninguém será salvo pelas obras. Ninguém. A salvação é dádiva de Deus, é graça, não é assim que a gente aprende? Então não é pelas minhas boas obras. Paulo escreve aos Efésios e deixa isso claro. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Dramatizando como se fosse um desenho para as crianças. O sujeito chega no céu e diz para o São Pedro, me deixa entrar, eu mereço. Por que merece? Dei o dízimo, fiz as pazes com o cunhado, eu tal e tal. Não. No céu não entra quem merece, entra quem o Pai, que é bondoso, misericordioso, tal, deixa entrar. Não é pelas obras. Mas aí o sujeito fala, não é pelas obras? Legal. Aí chega lá no céu e diz, me deixa entrar aí, pela graça. Você reconciliou com seu cunhado? Não. Você deu dízimo? Não. Você mentia muito? Mentira branca. Então você não vai entrar. Mas não é pela graça? É pela graça. Não é pelas obras. Mas a graça, quando encontra alguém, mexe lá dentro do alguém, e as obras aparecem naturalmente. Por isso é que o apóstolo Paulo fala em Coríntios capítulo 15, dizendo, capítulo 15 de 1 aos Coríntios, verso 9. Pois sou o menor dos apóstolos, nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus eu sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi inútil, não foi vã. Antes trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. Em outras palavras, falando novamente às crianças, o apóstolo Paulo não entra no céu porque trabalhou mais do que todos os apóstolos. Entra pela graça que o alcançou. E uma graça que, tendo alcançado, não foi inútil. Foi uma graça consequente. E como é que São Pedro sabe que a graça não foi inútil? Porque ele trabalhou mais do que todos os apóstolos. Porque é certo que ninguém será salvo pelas obras. Mas também é certo que ninguém será salvo sem elas. Foi isso que fez Bonhoeffer afirmar: só o crente é obediente. E só o obediente de fato crê. Quando ele fala no livro dele, O Discipulado, sobre a graça barata e a graça preciosa. A graça barata é aquela, Deus pela graça me aceita. E eu continuo vivendo do jeito que eu bem quero. É a graça barata. Aí o Bonhoeffer diz assim, não, essa graça aí não tem nada a ver com a graça de Deus. Essa graça de Deus aí, que você diz que está sob esta graça, não fez nenhuma diferença na sua vida. Você está edificando a casa sobre a areia. A graça preciosa é aquela que diz assim, a graça me alcançou. E porque a graça me alcançou, eu trabalhei mais do que todos. Não precisava, mas eu não consegui fazer diferente. A graça me alcançou. E a graça me transformou. E a partir da transformação da graça, eu passei a viver
Basta você olhar para a minha vida que você vai ver o fruto da graça. Aí você olha para a vida de alguém, se você não vê fruto da graça, não adianta nem procurar a graça. Agora, se você vê fruto da graça, você diz assim, parece que é um agraciado. Porque quem sabe mesmo se o sujeito é um agraciado ou não, é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que separa joio de trigo e trigo de joio. Por isso, Paulo, na primeira carta aos Coríntios, o capítulo 4, diz assim: portanto, que todos me considerem como servos de Cristo e encarregado dos mistérios de Deus. O que se requer dos encarregados dos mistérios de Deus é que sejam fiéis. Pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu mesmo me julgo. Embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Portanto, não julguem nada antes da hora devida. Espere até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Não julgue antes do tempo, nem aos outros e nem a você mesmo. Deixe que Deus julgue a você. Ele é o justo juiz. E vai chegar um dia em que a gente vai saber se a casa estava na rocha ou se a casa estava na areia. Uma coisa é certa. Vai chegar o dia que a gente vai saber. Porque o nosso Deus, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, é um Deus moral. Vai chegar o dia em que a gente vai saber. E Ele vai revelar tudo a todos. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Porque o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo é um Deus moral. E um dia Ele trará à luz tudo o que está em oculto. O nosso Deus é um Deus moral. O alicerce da vida no reino de Deus é a obediência à palavra de Deus. A fonte de nossa capacidade para a obediência a Deus é a graça de Deus que opera em nós. É certo que ninguém será salvo pelas obras, mas é certo que ninguém será salvo sem elas. Porque só o crente é obediente, o que crê. E só o obediente, de fato, um dia creu. Se somos alguma coisa pela graça de Deus, o somos. Mas se não somos, é porque a graça ainda não nos alcançou. Portanto, eu os convido a que façamos esta oração que fizemos antes. Que a beleza de Cristo se veja em mim. Toda a sua admirável pureza e amor. Ó tu, chama divina. Ó tu, fogo do céu. Todo o meu ser refina, até que a beleza de Cristo se veja em mim. Esse é o caminho do discipulado cristão. Essa é uma das orações diárias e matinais de um cristão. Que a beleza de Cristo se veja em mim.
Ó Santo Espírito de Deus, fogo do céu, chama divina, vem refinar todo o meu ser, até que a beleza de Cristo se veja em mim. Que assim seja. Amém e amém.